Boa tarde, mais um dia, gente, segundou, e mais uma vez estamos aqui para aprender, para continuarmos com esse capítulo. Ele é pequeno, com esse livro, é um livro pequeno, mas de grande aproveito, né, que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E hoje nós vamos para o capítulo 6, rejeição e perfeição. Ao lidar com pessoas, você deve lembrar-se de que é impossível que elas ajam sempre de maneira perfeita. É impossível. Não importa quão maravilhosas elas sejam. Nunca cometer erro ou dizer a coisa errada na hora errada, né? Que nunca comete. Contudo, uma das coisas que causam problemas nos relacionamentos é a expectativa irrealista de perfeição. Nós, humanos, temos uma tendência de tentar mudar os outros. Tentamos treiná-los de forma que eles nunca nos machuquem. Buscamos viver um estilo de vida tipo incubadora, no qual ninguém pode nos tocar ou abalar. Muitas pessoas gastam grande parte da sua vida declarando: eu não serei ferida. Elas vão ao extremo para se proteger da rejeição, vivendo numa solidão terrível porque se retraem e se recusam a envolver-se com pessoas. Isso em todas as áreas, né? Até no relacionamento, foi o que nós já falamos lá atrás. Existem algumas que se envolvem até certo ponto, e quando o relacionamento começa a tornar-se mais íntimo, também se retraem e evitem um envolvimento maior. Ao se protegerem de um tipo de dor, essas pessoas criam outro tipo de sofrimento. A solidão é dolorosa. E doloroso ver pessoas interagindo com outras e vivendo bons relacionamentos enquanto você permanece o tempo todo sozinha. Se você é uma dessas pessoas, creio que este livro ajudará. Creio que há uma unção específica neste ensino para trazer liberdade àqueles que têm sofrido pela dor da rejeição. Creio que aqui não tem mulheres que se isolam, né? Estamos juntas aqui porque nós gostamos disso. Perfeição, um tipo de proteção. No último capítulo, discutimos várias formas de como uma pessoa rejeitada tenta se proteger de uma dor emocional maior. Aprendemos que um desses padrões de proteção contra a rejeição é comprar proteção. Nesse capítulo, vamos aprender como as pessoas tentam comprar a proteção contra a rejeição por meio do seu próprio perfeccionismo. O que é perfeccionismo? É dizer, vou impedir-o de me rejeitar. Serei perfeito, então você nunca será capaz de encontrar algo errado em mim. E se não puder encontrar nada de errado comigo, você simplesmente me amará. Você nunca me rejeitará porque nunca farei nada que possa frustrá-lo ou perturbá-lo. O dicionário define perfeição como não faltar nada essencial. Ser da mais alta excelência, impecável, exata, sem defeito, irrepreensível e supremamente excelente. Essa definição é correta do ponto de vista natural, mas não com relação à vida espiritual de uma pessoa. Quando você pesquisa a palavra perfeição na Bíblia, no dicionário grego ou mesmo na Bíblia amplificada, há uma conotação totalmente diferente. A definição bíblica de perfeição é crescer até completa maturidade. Isso não significa que neste exato momento você não poderá fazer nada errado. O que a palavra realmente significa é que, no sentido bíblico, somos pessoas que estamos prosseguindo para o alvo da perfeição. Olha que lindo! O que a Bíblia nos ensina sobre perfeição. Estamos crescendo até a completa maturidade. Seremos perfeitas, sabe quando? Quando o Senhor Jesus nos levar para a glória. Você está tentando ser perfeita por seu próprio esforço? Você é viciada em trabalho? Está sofrendo sob o peso de nunca sentir-se bem? Nunca sentir-se adequada o suficiente? Sempre se sentindo um pouco inaceitável? Sente que se pudesse ser melhor e cometer menos erros, talvez, Deus a amaria mais e responderia às suas orações mais frequentemente, e então talvez as pessoas a aceitassem? Essa é uma mentira. É uma mentira que o diabo coloca na nossa mente.
A maioria das pessoas com raiz de rejeição sofre insuportavelmente com o problema do perfeccionismo. Sofri com isso durante muito tempo na minha vida. Deus tem feito uma grande obra em minha vida nessa área, mas percebo que Ele está constantemente me levando à libertação do perfeccionismo. Deus quer que sejamos felizes. Jesus disse: eu vim para que eles tenham e desfrutam da vida, e a tenham em abundância, até a plenitude, até transbordar. João 10:10. Ele quer que desfrutemos a vida. Descobri que, se somente puder desfrutar a vida nos dias quando fizer tudo certo, não haverá muitos dias em que poderei dizer: eu realmente vou desfrutar esse dia. Não, não temos de comprar nossa alegria com a perfeição. Senão nós nunca vamos ter um dia, né, para celebrar, nunca vamos ter um dia para desfrutar. Porque nós não somos perfeitas. Entenda isso. Estamos a caminho da perfeição, a caminho da maturidade. Hoje nós podemos ser melhor do que ontem. Hoje podemos errar menos do que ontem. Mas não queira o perfeccionismo. Isso é desgastante demais. 2 caminhos para a perfeição. Deus tem mostrado que há 2 caminhos para a perfeição: o caminho legal e o caminho ilegal. O caminho legal para a perfeição é tornar-se perfeito por meio do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Ele é o único perfeito. Nós nos identificamos com ele, enquanto prosseguirmos para conquistar o prêmio supremo e celestial para o qual Deus em Cristo Jesus está nos chamando a alcançar. Filipenses 3:14. Essa coisa chamada perfeição tem alguns aspectos interessantes. De um lado, a Bíblia nos ordena a sermos perfeitos. Então, ela nos diz que não podemos ser perfeitos em nossas próprias forças, em nossas próprias obras. Isso sempre me frustrava. Eu dizia: Senhor, por que o Senhor me diz para que fazer algo numa página e outra página diz que não conseguirei fazê-lo? Eu ainda não tinha chegado a compreender que Jesus, o perfeito, está sentado à direita do Pai, constantemente intercedendo por mim. E por intermédio da sua intercessão, cada uma das minhas imperfeições eram transformadas em perfeição. Ganho o benefício da sua perfeição por meio da fé. É por meio da fé. Tudo é a fé em Cristo Jesus. Eu não compreendia essa verdade. Assim me esforçava cada vez mais, lutando e lutando, tentando e tentando, porque eu amava a Deus, queria ser boa e fazer tudo certo. Eu permanecia falhando e falhando e falhando. Eu ficava furiosa comigo mesma. Eu me odiava e me esforçava ainda mais e mais. Esse é um suposto caminho para a perfeição, mas é o caminho errado. Esse caminho não funciona. Deus finalmente disse-me: as pessoas que agem assim baseiam-se em suas próprias obras, no seu próprio esforço e empenho. Essas pessoas estão tentando comprar perfeição por meio de suas obras. Elas estão tentando obtê-la ilegalmente. Foi quando o Senhor me revelou que havia um único meio legal de me tornar perfeita, por meio da fé em Jesus. O perfeito. Jesus, ele é o perfeito. Sabemos que, embora não possamos ver perfeição nesse momento, em cada área da nossa vida, podemos ver Jesus. Eu gosto disso. A Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo dos nossos pés e temos autoridade sobre todas as coisas, embora não consigamos ver ainda todas as coisas debaixo dos nossos pés. Entretanto, podemos ver Jesus. Creio pela fé que estou no processo de manifestar a plenitude ou a perfeição. O desejo do meu coração é ser perfeita. Portanto, creio que Deus me considera como alguém perfeito enquanto estou prosseguindo na jornada. Creio que sou perfeita, sou completa em Cristo. Não compreendi isso por um longo tempo. Eu pensava: bem, se eu estou tão perfeita, por que prossigo fazendo as coisas que não quero? Por que continuo cometendo erros? É difícil entender, né? Mas é pela fé, é com a graça do Senhor. Então, que nós não venhamos querer sempre entender que é as obras, não é pelas obras, mas é pela fé
pela fé que nós temos isso, e nós estamos a caminho da perfeição. Por favor, considere essas escrituras. 1 Tessalonicenses 5, 22 e 24. Abstende-vos do mal, recue e mantenha-se longe dele, seja qual for a forma e o tipo, e que possa o Deus da paz santificá-la completamente, separá-la das coisas profanas, torná-lo puro e totalmente consagrado a Deus. O seu espírito, alma e corpo possam ser preservados íntegros, completos e encontrados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Messias. Fiel é aquele que vos chamou para si mesmo, e completamente confiável, e ele também o fará. Cumprirá seu chamado ao santificar e proteger você. Que palavra linda! Fiel é o Senhor, e é ele que te chamou. Ele vai completar a obra na minha vida e na sua vida. Hebreus 13, 20 e 21 diz: agora possa o Deus da paz, que é o autor e doador da paz, que trouxe novamente de entre os mortos o nosso Senhor Jesus, o supremo pastor das ovelhas, pelo sangue do que selou e ratificou o acordo eterno, aliança, testamento, fortalecê-lo, completá-lo e aperfeiçoá-lo, e fazer de você o que você deve ser e equipá-lo com todo o bem para que você possa cumprir a sua vontade, enquanto ele mesmo operando e realizando em você o que lhe é agradável, através de Jesus Cristo, o Messias, para quem seja a glória para sempre e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Aí 1 Pedro 5,10 diz: e após você ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que transfere toda a bênção e favor, que o tem chamado para a sua própria e eterna glória em Cristo Jesus, ele mesmo completará e fará de você o que você deve ser, estabelecendo, fundamentando seguramente e fortalecendo e firmando. A palavra de Deus nos diz tudo, gente. A palavra de Deus nos diz tudo, esses versículos aqui que nós lemos. O Senhor é Ele que vai completar a obra na vida de cada uma de vocês. É o Senhor. Não queira ser perfeita com suas forças. Não queira se lidar ao perfeccionismo, exigindo demais de você. Ah, se não for perfeito, eu não faço. Não, faça o que te vier à mão, faça com toda a sua força, sem o perfeccionismo, mas sim para a glória de Deus. E entenda que Ele está trabalhando na nossa vida, Ele está trabalhando para nós, cada dia, chegarmos à perfeição de Cristo, ao amadurecimento. Prosseguindo para o alvo. Lembre-se de que eu disse anteriormente, se você tem um coração perfeito diante de Deus e prossegue para o alvo da perfeição, Ele o considera como perfeito. A mim dita que você está seguindo sua jornada. Ele vê seu coração. A Bíblia diz, pois os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito diante dele. Segundo Crônicas 16, 9. Eu costumava ler e ouvir somente a primeira parte desse versículo. Os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a face da terra, procurando por alguém. E eu ficava assustada. Eu pensava, ó céus, Deus está procurando. Preciso me aprumar porque Ele precisa de mim. O mundo está numa confusão. Como Deus vai me usar na condição em que estou? Então, um dia, pela sua graça e misericórdia, Deus me fez ler o versículo inteiro. Pois os olhos do Senhor percorrem e atravessam toda a terra para mostrar-se forte a favor daquele cujo coração é irrepreensível diante dele. Nós temos o coração, né, diante do Senhor, irrepreensível. E Filipenses 1,6 diz, e eu estou convencido e certo disso mesmo, que aquele que começou uma boa obra em vós continuará, não apenas por 3 semanas ou por 1 ano, ou por alguns dias e pronto. Ah, não é por isso, não. É até o dia de Jesus Cristo, até o momento da sua volta. Ele está fazendo progressos enquanto prossegue para o alvo da perfeição. Deus mostrou-me algo poderoso sobre esse processo. Ele disse, cada pessoa está num patamar diferente na estrada da vida.
Pense sobre isso. Por isso que eu sempre falo sobre comparações. Cada pessoa está num patamar diferente. Fomos salvos em épocas diferentes. Temos histórias de vida diferentes. E alguns têm feridas mais profundas do que as outras. Algumas pessoas avançam com pouco, mas de dificuldade do que os outros. Graças a Deus. E tem um plano personalizado para cada um, para cada vida. Deus, ele tem um plano personalizado para cada vida. Cada um tem o seu tempo, tem histórias diferentes, feridas diferentes. Algumas pessoas avançam um pouco, com mais dificuldade, outras avançam mais, porque cada um tem a sua história. Mas Deus, ele tem um plano personalizado para cada vida. O Senhor me mostrou que, quando a trombeta soar e Jesus voltar, os cristãos estarão nos mais variados patamares ao longo da estrada da vida. Nem todos estão no mesmo nível hoje em nossa manifestação exterior e perfeita de Cristo. E nem estaremos ao mesmo nível quando ele voltar. Mas se cada um de nós tiver um coração perfeito diante de Deus, ele nos verá de forma idêntica. Aqueles que não estão tão aperfeiçoados quanto os outros simplesmente precisam de Jesus um pouco mais, mas ele tem perfeição suficiente para cuidar de cada um. Servimos ao perfeito e ele está intercedendo por nós nesse exato momento. Jesus está sentado à direita do Pai, orando por mim, enquanto escrevo este livro, orando por mim, enquanto eu leio para vocês, para cada coisa imperfeita que eu faça possa funcionar perfeitamente. O meu Jesus, ele intercede por mim, eu creio tanto nisso. Eu costumava me esforçar e tentar fazer tudo perfeito para que as pessoas não pudessem me rejeitar. Eu pensava, e se eu disser ou fizer as coisas erradas e as pessoas não gostarem? Era um trabalho difícil. Eu estava tentando comprar perfeição de forma ilegal. Não estava olhando para Jesus, aquele que é perfeito. Um dia Deus disse, Joyce, você não precisa se preocupar sobre o quanto está progredindo quando a trombeta soar. Onde quer que você esteja na estrada da vida, você estará bem. Não sei se terei concluído metade da carreira, ou quarto ou 3/4, mas Jesus sabe. Observe os versículos abaixo. Por favor, preste atenção nas ocasiões em que as palavras perfeito e aperfeiçoando aparecem nessas passagens. E eu estou convencido e certo disso mesmo, que aquele que começou uma boa obra em vós continuará até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até o momento da sua vinda. Desenvolvendo essa boa obra, aperfeiçoando e levando-o até a plena consumação em vós. Filipenses 1:6. Não que eu agora já tenha alcançado este ideal, ou que já tenha me tornado perfeita, mas eu prossigo em conquistar, apoderar-me e tornar meu aquilo que Jesus Cristo, o Messias, já conquistou para mim e tornou meu. Eu não considero, irmãos, que eu tenha obtido e conquistado, mas uma coisa eu faço, é esta minha aspiração, esquecendo-me do que fica para trás e buscando o que adiante, o que está adiante. E prossigo para onde? Para o alvo. Filipenses 3:12. Olha que maravilha! Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E eu vou para onde? Para o alvo. Para o alvo. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, que recebeu 3/4 do Novo Testamento por meio da revelação de Jesus, de Deus, admite que ele não tinha ainda se tornado perfeito. Não sei quanto a você, mas me impressiona ouvir Paulo dizer: eu não me considero ainda perfeito. Em vista disso, não tenho de lutar a cada dia tentando ser perfeita. Apenas preciso levantar-me cada dia, determinada a prosseguir e esquecendo-me do que para trás fica, prosseguir para o que está adiante. Isso significa que meus erros de 24 anos atrás, ou aqueles que cometi há 5 minutos, devem ficar para trás. Paulo escreveu isso. Paulo, um homem inspirado por Deus, que escreveu tantas cartas do Novo Testamento. Ele falou assim, e que nós não vamos buscar essa perfeição, mas vamos buscar
o Senhor todos os dias. Vamos prosseguir para o alvo. Esqueça das dores, das rejeições, dos pecados que para trás ficam. Para de viver culpando, de se culpando. Pare de viver de passado. Mas esqueça e prossiga para o alto, tomando uma decisão. Se você é como eu, terá de tomar a decisão de prosseguir várias vezes cada dia. Quando eu digo coisas ao meu marido que desejaria não ter dito, embora tentasse arduamente ser uma esposa submissa, tenho de prosseguir. Digo a mim mesmo, aí está, novamente eu fiz, falei o que não devia, e eu estava crendo em Deus para me ajudar a manter a boca fechada. Então eu digo, Deus, nunca mais serei capaz de manter minha boca calada? Você sabe qual é a sua resposta? Arrependa-se, deixe isso de lado e prossiga. Se você não prosseguir, sempre estará enredado pelos seus erros do passado. Se você quer fazer progresso, poderá avançar de forma mais rápida e se não perder tempo procurando-se com todas as coisas que não fez corretamente. Paulo falou de prosseguir para o alvo. Qual é o alvo? Perfeição. Ser como Jesus é o alvo dos cristãos. Esse é o meu alvo. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus e responder como Jesus em cada situação. Algumas vezes, quando discuto com Dave, fico irritada comigo mesmo. Tenho melhorado a respeito disso, graças a Deus. Em algumas ocasiões, Dave diz: você está diferente do que era alguns anos atrás, você mudou bastante, mas nem sempre faço as coisas da forma perfeita. Certa vez, eu estava tendo um dia tão difícil e parecia que repetidamente eu contestava Dave e tentava fazer as coisas do meu próprio jeito. No final do dia pensei, o que está havendo? Será que um dia conseguirei manter a boca calada? Então Deus me disse, Joyce, você tem melhorado continuamente, mas sabe que me deixa feliz? Saber que você se importa com o seu comportamento. Isso é importante, a gente se importar com o comportamento. Sim, muitas pessoas agem de forma errada noite e dia e não se importam com o que pensam a respeito do que fazem. Sinto-me feliz quando o meu povo se importa com aquilo que eu penso. Quando eles não querem agir de forma errada e sofrem por causa dos seus pecados e falhas. Subitamente, a pressão que tinha sido construída dentro de mim se esvaneceu. Quem teria pensado que se sentiria mais feliz consigo mesmo por procurar-se com aquilo que Deus pensa a respeito dele? Pelo contrário, costumamos nos sentir bastante pressionados e tentando obter a perfeição por meio das nossas obras. E o preço disso é alto, custa a nossa própria alegria. Terminamos o capítulo 6. Glória a Deus, gente, não vamos querer ser perfeita. Se errarmos, vamos confessar. Eu sempre falei, esse versículo, eu amo esse versículo, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Estamos a caminho da perfeição. Jesus, ele é perfeito. Então, não vamos ficar nos culpando pelos nossos erros. Errei novamente? Quantos? Eu me identifiquei demais com ela falando ali com o marido dela, às vezes na atitude nossa, não só com o marido, às vezes com o filho, com alguém. A gente fala, Deus, por que eu abri minha boca? Até quando eu não vou conseguir ficar com a boca fechada? Opa, respirar. Deus me perdoa. Eu errei novamente. E o quê? Prossegui para o alvo. Prosseguir para o alvo, sem ficar, se culpando, se lamentando, vivendo do passado. Vamos esquecer as coisas do passado e prosseguir para o alvo. Erramos? Nós estamos no caminho da perfeição. Cristo, ele é perfeito. E um dia nós estaremos como ele. Estamos sendo a cada dia, nos tornando semelhante ao Senhor Jesus. Glória a Deus.